Olá, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, sou Romildo Preto e hoje nós estamos no episódio 4 de Papo de Obra. É um ObraCast, é uma conversa que nós fazemos toda terça-feira às 19h30. Toda terça-feira nós chamamos profissionais da área da construção civil para falar um pouco sobre a profissão, sobre as atividades com que os profissionais têm, para deixar a área da construção civil cada vez mais simples. A ideia é deixar mais informações para que o consumidor ou as pessoas conheçam da área da construção civil. Por isso, se você tiver alguma dúvida em relação a isso, deixe nos comentários, deixe também sugestões para que nós possamos trazer mais profissionais para ajudar vocês a melhorar essa comunicação da construção civil. Hoje nós estamos com o empresário Antônio Carlos Durante. Antônio Carlos Durante, nós chamamos carinhosamente de Durante. Ele tem 47 anos, profissional na área ele é profissional na área de vidros e esquadrias, há praticamente 20 anos na cidade de Jaguariúna, local onde nós estamos. Profissional que sempre tem nos atendido muito bem. Ele sempre procura trabalhar visando o bem do cliente. Antônio Durante, seja muito bem-vindo. Obrigado, Romildo. Boa noite. Boa noite para todo mundo. A gente estamos aqui para tirar dúvida mesmo, igual o Romildo falou, né? Trabalho já faz bastante tempo. Lógico que não entendo tudo, porque ninguém entende tudo, né? Mas o que a gente entende, a gente vai tentar passar aqui hoje, tá bom? Realmente, entender tudo a gente não entende, né? Mas cada vez mais com que a gente trabalha numa área, numa profissão, a gente aprende um pouquinho mais, né? Um pouquinho por dia, até porque a nossa profissão é muito dinâmica. Ela todo dia tem uma novidade, todo dia tem algum detalhe que a gente possa acrescentar. E considerando que muitas pessoas não sabem o que é vidro, o que é esquadria, o que é blindex, vamos começar pelo básico. O que é vidro? Vidro, lógico, né? O vidro tem o copo, tem a janela. Vamos resumir um pouco mais. Da sua profissão, o vidro que eu falo é o vidro temperado, vidro comum. O que é isso? Resume um pouco a sua profissão para a gente. Tá, vamos lá então. Algum tempo atrás tinha muito vidro comum, certo? Vidro comum que você coloca em janela de ferro, que é o mini boreal, canelado, martelado, ártico, tem vários nomes, xadrez, silésio. E com o tempo, né, o blindex foi tomando conta. O blindex é o vidro temperado, ele passa por um processo que ele quase chega a derreter, depois dá um banho gelado nele. A partir desse momento ele se torna vidro temperado. Muita gente fala que corta vidro temperado não corta. Aí a pessoa pergunta, mas como que corta então? Fala, corta antes de temperar. Você entendeu? Entendi. Então, só para ficar um pouquinho mais claro, o vidro que é usado na residência, na área residencial e comercial e às vezes até industrial, basicamente existem dois tipos. O comum, que é aquele que quando você quebra, ele estilhaça e forma pontas, que é muito fácil para que a gente se machuque. É o mais comum que utilizava. Ainda tem algumas venezianas, janelas, em alguns locais a gente ainda utiliza ele, né? Como você mesmo disse, aos poucos tem diminuído, né? A gente tinha o liso, ainda tem, né? O liso, canelado, mas para facilitar passou-se a utilizar o temperado. O vidro temperado, como nós chamamos comumente de vidro blindex. Blindex é uma marca, como o Bombril também é uma marca de uma esponja de aço. Então, quando a gente fala em blindex, a gente está falando de uma marca. Mas a gente falando do vidro temperado, a gente está falando do vidro que ele passa por um processo. Esse processo de têmpera deixa ele mais resistente. Por ele ser mais resistente, ele também, quando ele não pode ser quebrado, como você disse, não pode ser cortado, como você disse. Isso. Para que a gente
utilize na esquadria, ou na veneziana, ou na janela, ou em casa, precisa ser sob medida, é isso? Correto. O vidro comum a gente corta com facilidade. A gente compra a chapa de 2 metros, ela tem 2,20 m por 1,60 m. Então a gente põe lá, compra 10, 20 chapas e vai cortando na mesa, normal. Agora o temperado não, o temperado tem que pedir ele sob medida. Vamos supor, eu venho aqui, eu meço a janela sua aqui, dá 1,5 por 1, entendeu? Aí eu vou dar o desconto do alumínio de cima, do alumínio de baixo e vou aumentar nas laterais, para ter aquele transpasso que você sempre vê. Sim. Entendeu? Então, se eu pedir a medida errada desse vidro, eu perdi o vidro. Entendi. Eu perdi. E essa perda, como você disse, eu não posso utilizar ele porque não cabe na minha janela. A não ser que eu faça um trabalho de requadramento novamente, né? Ou posso utilizar em outro local, é isso? Isso, exatamente. Vamos supor, eu pedi a janela sua, ela tem 1,5 m por 1. Eu pedi na hora de passar lá, eu achei que era 1,40 m. Vai faltar 10 centímetros, ali não dá mais, eu vou ter que pedir outro. Aí eu posso reutilizar em outra obra, vamos supor, você está construindo uma obra, eu falo para você, Romildo, deixa 10 centímetros a menos, que eu tenho uma janela lá, eu vou fazer um preço melhor para você. Entendi. Entendeu? Sim. Fica parado assim por um tempo, mas não perde. Então, o box é a mesma coisa. O box é a... Baixou demais aí, Tim. O box, ele é um vidro temperado, onde ele... É a mesma coisa da janela. Não. Ou é diferente? Não, o box ele tem o mesmo processo de têmpera, certo? Porém, o box é assim, eu compro ele já pronto. Vamos supor, eu preciso de uma... O seu box tem 1,20 m, tá? Então eu vou precisar de uma porta de 65 e um fixo de 60. Vai dar 1,25 os dois, para ter um transpasso. A altura dele já é padrão. Então eu chego lá na distribuidora, eu falo, eu quero um fixo e uma porta de 60. É por isso que o box ele é mais barato. Ah, porque ele é um produto comercial. Ele já tem pronta entrega, vamos dizer assim, eu só meço. É lógico que ele não, imagino eu, que ele não tem aquelas medidas de 1, 2 centímetros. Ele normalmente é de 5 em 5. Isso, são tudo múltiplo de 5. Começa com 35 e vai até 95. Isso aí toda a distribuidora tem, entendeu? E o box de vidro, como você bem disse, ele é um produto comercial. Considerando que nós temos um banheiro padrão, que é retangular, que é o mais comum. Mas existem também outros tipos, né? Que eu posso colocar um box redondo, posso colocar um box inteiro, como que eu tenho visto muito nas revistas. Posso colocar um box com porta deslizante, pivotante, acho que é isso, pivotante também. Existem outros modelos de box também. Só que nós estamos falando do padrão, que ele é a largura. Essa largura é conforme a necessidade do cliente. E a altura, que é padrão de 1,90 m. Mas se precisar e quiser, é possível fazer o box de outros modelos. Sim, eu consigo fazer na medida que você precisar. Vamos supor, você quer o box até o teto, eu faço para você. Tem duas maneiras de fazer o box até o teto. Uma, eu coloco ele na altura padrão e coloco um vidro fixo em cima. Tá? Fica mais barato. Outra é fazer inteiro. Inteiriço, 2 peças só. Aí o custo já é outro. Por quê? Porque eu tenho que mandar produzir essa peça. Eu não tenho essa peça na fábrica lá pronta. Entendeu? Entendi. Sim. Aí entra como engenharia. Entendeu? Aí é aquela mesma situação anterior. Se eu errar, eu perdi. E aí o box já fica muito mais difícil de eu vender do que uma janela. E ele passa a ser uma peça exclusiva, né? A exclusiva tem seu preço. E também é bom lembrar, porque nem sempre é possível, porque tem a limitação de escada, tem limitação de andares, tem limitação de transporte, tem algumas limitações. Então, tem. Já aconteceu comigo de eu fazer um box para um amigo meu, Moisés Buzo, que você deve conhecer. Ele foi fazer o box até o teto, só que a casa dele não conseguiu entrar com a peça. Conseguimos entrar com a peça. Aí eu falei para ele, olha, Moisés, não vai ter como, cara. Chamei ele lá, expliquei para ele. Falei, na hora eu não me atentei a isso, né? Acontece com todo mundo. Ele falou, não, fazer o quê? Aí eu fiz para ele desse jeito que eu falei para você. Eu fiz a altura padrão e depois coloquei um vidro fixo, entendeu? Agora, uma coisa que eu aprendi, todo lugar que eu vou, eu quero até o teto, então eu já estou reparando isso daí.
Já vou lá, eu meço certinho, não, vai passar, dá para fazer. Ah, cara, aqui não tem como porque o vidro não vai entrar aí dentro. Coisa que a gente vai aprendendo no Vai dia a dia. aprendendo com a prática. Entendeu? É uma coisa que eu já não faço mais. Fiz uma vez, mas não faço mais. Que é errar uma vez, tudo bem, né? Mas insistindo aquele mesmo, não pode. Exato. Na minha profissão, não pode. Na profissão de ninguém, né, na verdade, né? Eu acho que Entendeu? a gente precisa aprender, principalmente com os nossos erros. É errando que você aprende, né? Exato. É errando que você aprende. Eu sempre falo para minhas filhas, assim, a gente sempre tem duas maneiras de aprender. Um com o nosso próprio erro, com o erro dos outros. Quando a gente consegue, tem a oportunidade de aprender com os erros dos outros, é melhor, é menos dolorido, é menos custoso, é menos trabalhoso para consertar. Verdade. Quando a gente precisa aprender com o erro da gente, fica mais difícil. Fica mais complicado. É uma etapa, né? Uma etapa da nossa vida, né? E só puxando um gancho para outras coisas em relação ao blindex, né? Nós estamos falando do blindex, que ele é utilizado como box, por exemplo. Mas existem outras utilidades. Pode citar algumas delas? Olha, o blindex hoje, ele, tipo assim, vende muito. Porta de abrir, porta de correr com 3 folhas, porta de correr com 6 folhas, com 4 folhas. Entendeu? O blindex hoje vende muito, cara. Tipo assim, ele está perdendo um pouco de espaço para a esquadria, porque a esquadria está entrando também. Sim. A esquadria está entrando também e é um negócio mais caro. Porém muita gente está optando pela esquadria. Mas o blindex, hoje, para mim, assim, ele vende muito. Para tudo é blindex. Aí esquadria, quando uma pessoa tem um poder mais aquisitivo, entendeu? Entendi. A gente vai chegar um pouquinho na parte do esquadria, mas antes vamos continuar um pouquinho nessa parte, só para ficar um pouquinho mais claro, nessa parte de blindex, né? Eu acho que existe sempre uma evolução, né? Sim. E toda evolução tem um custo inicial. Inicial por ser novidade, inicial por ser... É inevitável que isso um dia passe a ser padrão. Quando chegar a ser padrão, ele vai ser mais barato. Eu espero isso. E hoje, como você disse, a gente passou da fase de vidro comum para vidro temperado, que a gente chama de blindex. Isso. Esse vidro temperado, ele pode ser utilizado, por exemplo, no banheiro, pode ser utilizado na escada. Escada com pinça, sacada, sabe? Sacada, parapeito, muita coisa. E pode ser utilizado também, que eu vi, mas eu acho que é muito pouco agora, com aquário, para aquário também, né? Então, o aquário geralmente é feito com vidro comum mesmo. Vidro comum? Sim. O aquário é feito com vidro comum. Ele pode ser, então, para portas, janelas? Porta, janela, já fiz muito também pergolado. Pergolado, como cobertura. Entendeu? Bastante já fiz. Quando você coloca o banheiro que não tem como colocar um vitrô, como que fala? Clarabóia. Clarabóia. Faço bastante também. Entendeu? Existe uma variedade enorme de locais que pode ser utilizado. Dá para fazer muita coisa. Fechamento de varanda, edícula, entendeu? E o que você mais vende, o que você mais trabalha hoje, por questão de procura, seria o qual? O vidro temperado. Vidro temperado. Vidro temperado. Para utilização em janelas, portas? Olha, a casa, geralmente eu pego a casa assim inteira, blindex, porta, janela, maxiar, vasculante, vidro fixo quando é escada. Às vezes o pessoal faz aquela escadona grandona e bota um vidrão ali, ó. Ah, sim. Para dar visão, entendeu? E no seu ponto de vista, por que o pessoal passou a utilizar o blindex ao invés de usar uma veneziana, por exemplo, de alumínio? De alumínio não, né? De aço pintado. Porque eu tenho visto e tem alguns clientes pedindo para que a janela ela seja de blindex ao invés de ferro, de aço. Tem casa por aí que o pessoal tira tudo. Porque o vidro blindex é assim, você colocou ele hoje, vamos supor, eu quero alumínio branco, eu quero alumínio preto, alumínio fosco, beleza. Eu vou lá, eu monto para você, daqui 2 anos vai estar do mesmo jeito o alumínio. O alumínio não estraga. O alumínio que você fala é o acabamento nas bordas. As molduras que vai, né? Isso aí não acaba.
Entendeu? Agora, o ferro não, o ferro já tem esse problema. Você entrega a casa para você hoje prontinha. Daqui 2 anos você já vai ter que pintar. Então, um dos motivos seria a manutenção, baixa manutenção. É muito baixa a manutenção. Que nem você monta uma porta igual essa aqui que nós fizemos. É 5 anos, cara, para você fazer uma manutenção. A manutenção é trocar rodando. E outros benefícios do Blindex? É mais fácil a instalação também? Olha, não é uma coisa muito difícil de fazer não, sabe? Para montar assim, você aprende, não demora muito para você aprender a montar. Eu digo no sentido de que, por exemplo, assim, ó, vai, sei lá, alguém que vai, supondo que eu seja um proprietário de uma casa, eu quero preciso fazer um fechamento, esse fechamento que seria uma janela, por exemplo, para mim, como consumidor, é melhor eu fazer com alumínio, com aço ou com blindex? Com blindex. Com blindex. Por ser mais fácil para mim ou mais fácil de comprar ou mais fácil? Por que eu como consumidor deveria escolher o blindex ao invés do aço? Porque daqui 5, 10 anos você vai estar com a janela do mesmo jeito. O aço eu não te garanto. Entendeu? Entendi. Você vai ter que fazer a manutenção periódica. Você vai sempre vai ter que estar pintando. Entendeu? Aí em cima não é a mesma coisa do vidro, que o vidro é uma rodana resistente. As janelas de ferro já não são tanto, entendeu? Então eu como consumidor, preferia muito mais colocar um blindex, que eu tenho certeza que não vai me dar problema. Igual você falou, blindex é marca, né? A gente fala mais porque costumou falar isso, né? Sim. Mas tem várias marcas de vidro hoje. O processo deles é o mesmo. A única coisa que muda é só a marca mesmo. Entendeu? A qualidade é equivalente, até por conta do processo ser o mesmo. Há uns anos atrás, quando eu comecei, o vidro temperado, você pendurava ele passava no forno de pé assim, ó. Sim. Aí vinha umas marquinhas de pinça nele, que é a pinça que segurava ele. Uhum. Hoje é tudo horizontal. Entendi. Entendeu? É na esteira. E o que muda isso para o consumidor? Para mim, por exemplo, ele ser produzido na horizontal ou na vertical? Muda que não tem as marcas de pinça. Ele é... E aquelas marquinhas, ninguém gostava delas. Ele é melhor acabado, é isso? Isso. E aquelas marquinhas de pinça, dependendo do lugar que você coloca, ela fica visível. Entendeu? Aí muita gente reclamava por causa disso. Entendi. Por isso que mudou o sistema. Acabou melhorando Sim. O produto. Porque dependendo do jeito que você ia colocar, as pinças ficavam bem no meio. Você vai unir um vidro com o outro assim, ó. Aí a pinça ficava aqui. Nossa, você olha, é horrível. Hoje não tem mais problema. Entendeu? Tá certo. E agora, em relação... Você, como empresário na área de vidros, blindex, você vê algum problema em utilizar isso daí ou não? Para você só tudo é bom? Só tem vantagem? Olha, cara, problema assim eu nunca vi, não. Para mim, vantagem, para mim, para o cliente, porque eu faço uma instalação, olha, demora muito para ligar. Você olha, Durante, eu preciso que você venha aqui arrumar isso, aquilo, demora muito, cara, a manutenção é muito baixa. E existe algum contraindicação, com exceção da que a gente já conversou, que era da escada, por exemplo, dificuldade de acesso, né? Existe alguma contraindicação? Eu estou supondo do vidro temperado? Do vidro temperado. Existe. Qual é delas? Prédio. Tem aquela sacada do prédio, que ela não pode ser feita com vidro temperado em hipótese alguma. Tem que ser vidro laminado. Ah, então existe um outro processo. Existe um outro processo, então, entendeu? Por quê? Vou explicar para vocês certinho. A altura do parapeito é 1,10 m. É 1,10 m em residência e 1,30 m em prédio, tá? Então, vamos supor, você escorregou, o vidro é temperado. Você escorregou, o vidro quebra, você vai embora, você vai despencar lá embaixo. O vidro laminado não, ele quebra, mas ele fica no lugar. O que é vidro laminado? Vidro laminado são 2 vidros com uma lâmina no meio deles, e transparente. Essa lâmina seria como se fosse uma película de plástico. Uma película. Que ela segura as partículas de vidro para que ele não caia. Ali você pode bater, você pode fazer o que for. Ele vai só quebrando, mas ele não tem como passar do outro lado. Entendeu? Isso é segurança. Eu sei que isso não tem nada a ver também, você nem tem obrigação de saber. É só uma curiosidade minha que surgiu agora. Um carro blindado, ele seria mais ou menos com esse processo de vidro laminado? Porque eu tenho um carro blindado. Sim, aí sim. Então, no caso, ele tem uma proteção adicional entre os vidros que
segura o objeto. No caso do carro blindado, é o projétil, né? Mas numa residência, então, também seria isso. Exatamente. O vidro blindado como que você blinda um vidro? Colocando camadas de vidro nele. Camadas de película. E essa película? Não é bem uma película, vamos supor que seja, é uma lâmina. Uma lâmina. Tá? Então você vai colocando um em cima do outro. Você colocou 4, já dá blindagem. Então, conforme... Quanto maior, mais a resistência. É lógico que não é qualquer um lá, não vamos fazer em casa, hein? Não vou chegar lá e falar assim, vou colocar uma película e meu vidro é blindado. Existem toda uma norma para isso. Sim. Até a gente... Inclusive, você tem um carro blindado, você tem que estar tudo certinho em documentação. Você não pode chegar aí para apenas só blindar o carro. Tem que ter um laudo, tem que ter um monte de coisa, entendeu? Ele tem um processo. É como se fosse teoricamente uma arma. É o mesmo processo. É lógico que o carro, por ser blindado, o carro precisa passar por uma vistoria do Detran, né? Como carro especial, não é uma arma, né? Vamos mudar aqui, senão vai dar a impressão que a gente está falando coisa diferente. Isso eu realmente não sabia. É interessante isso daí. Então, nós temos o vidro comum, o blindex e o laminado. O laminado, como você disse, em prédio precisa ser laminado. Mas se eu quiser, por segurança da minha família, ou se eu quiser, porque eu quero, eu posso pedir esse laminado? Pode. Ele... Se você, o ideal em prédio, na verdade, eu não falei que ele não pode ser temperado. Ele tem que ser temperado e laminado. Isso que eu não esqueci de dizer, tá? Temperado e laminado. É os dois. Temperado e laminado. Temperado e laminado para prédio, tá? Eu esqueci dessa observação. Ele é os dois. Tá. O temperado é para ele não quebrar muito grande, né? Porque exatamente. Eu não sei se as pessoas já tiveram a oportunidade de ver vidro de carro quebrado. Não é igual quando a gente quebra um copo que fica aquelas pontas. Eles ficam em partículas bem menores. Exatamente. Na verdade, ele explode, né? Porque ele tem uma compressão interna. Ele, por ser temperado, né? Ele passa por um processo de têmpera, né? Aquecimento, resfriamento. E ele fica com uma alta pressão na parte interna. Quando você bate, principalmente nos bicos, nos cantos dele, ele estoura. E quando ele estoura, ele estilhaça em pedaços pequenos. Isso é por questão de segurança. Por questão de segurança. Porque você faz um vidro de 4 metros, vamos supor. Tem peça jumbo hoje que vai até 6 metros de altura. Então, imagina se o vidro aqui ele quebrar e cair pedaço. Ponta. Mata qualquer um. Então, por isso que ele é tudo caquinho pequeno. Ele é pequeno. Entendeu? E é o mesmo também, né? Lógico que talvez você até faça, mas é que vem à mente, vamos perguntando, né? Estamos para informar as pessoas e também para aprender. O vidro de uma mesa, caso eu queira uma mesa para eu fazer na minha casa. Eu não quero mais de madeira, eu quero de vidro. Vidro vai ser temperado. Então, deixa eu falar para você, a maioria das lojas não vende o vidro temperado, vende o vidro comum. Eu acho isso errado, entendeu? Porque o vidro de mesa tem que ser temperado, cara. Porque você vai colocar alguma coisa quente lá, uma panela, entendeu? Então tem que ser temperado. E outra, se quebrar, ele vai ficar caquinho pequeno. Esses dias uma cliente minha ligou para mim lá, que o vidro dela quebrou, deu 20 pontos na perna. Puxa. Entendeu? Porque o vidro era comum. Então, se eu tivesse uma loja assim, eu falava, olha, vamos vender só vidro temperado, porque questão de segurança. Pois é. E em se falando de vidro, você disse em relação à temperatura. Na semana passada, quem esteve aqui com a gente foi o Neto. O Neto trabalha com granitos e mármores. E uma das perguntas que teve foi em relação à temperatura. No caso do mármore, o mármore e granito, ele tem uma certa resistência, né? Precisa ter alguns cuidados. Sim. No caso do vidro também, porque eu tenho visto que algumas churrasqueiras, lógico que não é na parte que tem carvão, mas nas proteções laterais, ele é um tipo de vidro. Sim. Esse vidro, eu suponho que por ele usar vidro numa churrasqueira, ele tem uma certa resistência. Tem que ser temperado. Se você colocar vidro comum, ele quebra. Tanto para a churrasqueira, quanto essas máquinas de assar frango, sabe? Tem que ser vidro temperado. Máquina de assar frango geralmente é vidro 6 milímetros.
Esses que o pessoal coloca em churrasqueira, como não é coisa grande, a gente acaba colocando com 10 milímetros. Entendeu? Temperado 10 milímetros. E em relação, como você disse, o milímetro. Milímetro é a espessura. Isso. É só para dar um exemplo, a gente estava falando do box. Um box do banheiro, ele tem a largura, que é controlada de acordo com o vão, o espaço que a gente tem, a altura padrão. Caso você queira um vidro especial, precisa pedir especial. E então, em função dessa largura do banheiro, supondo que eu tenho um banheiro de 3x3. Não é comum, mas supondo que eu tenho um banheiro 3x3, eu preciso fazer esse fechamento. E essa quantidade, aí a gente já está partindo para um box especial, obviamente, por questão da abertura. Eu posso optar por colocar 3 folhas, supondo que eu queira um box de correr. Eu posso colocar de 3 folhas, posso querer colocar de 2. Mas eu imagino que por eu colocar de 2, ele vai ficar um vão muito grande. Por ele ficar um vão muito grande, eu preciso aumentar a espessura dele, ou seja, deixar ele mais grosso para que ele resista para ele não entortar isso? Como que funciona? Não, olha, box tem vários modelos para se fazer. Tem que é o convencional, que é 2 folhas. Aí tem de 3 folhas, tá? Dá para fazer com 3 folhas. Tem box de abrir. Tem box flex que ele faz isso, ó. Ele dobra no meio. Ó, faz isso o box flex, tá? E vamos supor que você tem 3 metros, você pode optar por 3 folhas, que uma vai ficar fixa e 2 vai esconder atrás, correto? Ou você pode colocar 4 folhas também. Você coloca 2 fixas e 2 que abrem no meio. Você pode colocar um puxador de 50, um puxador H, fica bonito pra caramba. Fica bonito. Fica. E a espessura dele, ele... É 8 milímetros. 8 milímetros. Não precisa colocar mais que 8, tá? O pessoal usa 10 milímetros quando é loja. Então, por questão de segurança, o pessoal acaba colocando 10 milímetros. Mas para residência, assim, o ideal é 8. E box também, 8 milímetros. E quando, já partindo para uma coisa mais específica, quando é fachada de lojas, principalmente shopping, né? Que tem as fachadas, a maioria envidraçadas, e os vidros são bem grandes ali. Sim. E nesse caso específico, a espessura dele tem que ser maior ou não? Então, esses vidros geralmente são laminados. Laminado, tá? Aí você escolhe a espessura que você quer. 4x4, 5x5, entendeu? Esse daí, esses fechamentos que você vê é tudo vidro laminado. Tá? Entendi. Então, para um leigo como eu, olhando... Eu não consigo identificar se é laminado, se é temperado ou se ele é comum. Não, a gente sabe porque a gente está no ramo, mas não tem como saber. Mas é tudo vidro laminado, tá? Chama pele de vidro. Legal, interessante. E em relação agora, partindo um pouquinho para como a gente estava comentando, existe uma evolução. E eu acredito que a evolução do vidro, do blindex, do blindex é a esquadria de alumínio. Sim. Inclusive eu vi que você fez um curso de esquadria, eu vi lá sobre o seu trabalho que achei interessante. Inclusive tem alguns colegas que também trabalham com isso e a obra tem ficado muito mais apresentável. Sim, com certeza. Por questão como você disse, né, tem uma série de benefícios, né, em benefícios em relação ao aço. Porque ele substitui o aço, né? Então, você tem economia de manutenção, né? Manutenção corretiva, manutenção preventiva também, que demora bastante tempo. Pinturas, no caso, né? Porque ele é uma pintura eletrostática, né? Sim. Ele, provavelmente, como os box, ele tem diversas cores. Tem branco, preto, bronze. Você falou da esquadria, né? Eu fiz o curso, tudo. Estou caminhando porque tem que comprar as máquinas. As máquinas não são baratas. Por enquanto eu estou terceirizando ainda, sabe? O pessoal precisa. Tem um amigo meu de Campinas que me fornece. Mas eu estou me equipando. Já comprei um estampo. Tá? O pessoal que não sabe o que é estampo. Estampo é uma máquina que faz os cortes no alumínio. Entendeu? Faz corte, faz furação. Tudo, para você encaixar um no outro assim, porque se quem não tem esse estampo, tem que fazer na serrinha de mão. Então... Aí é um negócio mais complicado, entendeu? Precisa de serra, precisa de mesa,
É bastante coisa. Então, eu estou me equipando. Eu acho que daqui uns 2 meses, mais ou menos, eu já vou estar produzindo. Porque eu produzindo, eu consigo ter um preço melhor para o meu cliente. Você entendeu? Então, esse estampo que você fala é uma prensa específica Isso. para fazer os furos, para os encaixes As usinagens que falam. das esquadrias. Isso. Então, ele tem para quem não sabe direito, existe uma prensa. Nessa prensa, ela tem as medidas, né? Isso. Nessas medidas, a gente consegue... precisa fazer o encaixe. E para fazer o encaixe, precisa desse estampo. Esse estampo ele tem diversas medidas, de acordo com o tipo de... Para cada linha. De acordo com esse tipo de esquadrilha, dessa linha, né? Só um instantinho. Pega para mim aquelas 2 plásticos de alumínio que tem lá na outra mesa, por favor. Eu tenho aqui um pedaço, só para que... não sei se a gente vai conseguir mostrar, mas para quem tem curiosidade... A gente consegue mostrar que, como você disse, também tem um outro branco. Consegue mostrar que existem linhas diferentes. Sim. Eu tenho estampo Suprema e Gold. Um estampo da pneumático custa mais ou menos em torno de R$25 mil. R$25 mil é o equipamento. Então, podemos dizer que é uma indústria. Você vai fabricar, você vai industrializar. E para ser industrializado, precisa de um investimento. Sim. Esse investimento precisa, para que você tenha uma qualidade no trabalho, você precisa ter equipamentos de qualidade, Sim, obviamente. Com certeza. E como você estava falando, este aqui é um mostruário. Esse mostruário, ele mostra os tipos ou as cores dos alumínios e blindex que normalmente é utilizado, é comercializado. Nesse caso aqui, nós temos o preto, o branco, bege. Nem todos eles a gente consegue pronta entrega. A gente pode pedir qualquer cor que a gente venha à mente. Porém, aí a gente entra numa linha especial. Nessa linha especial tem um custo por isso. O mais comum é o branco e hoje o preto. É os que mais vende. É o mais vendido, por isso é o mais, possivelmente, acessível. Mais barato. Isso. Mais barato depende em relação a quê, né? O barato é sempre relativo. Quando a gente fala de esquadria, a gente está falando de uma outra categoria de equipamentos, outra categoria de produto. Sim. Né? A gente vai comparar ele com o aço, ele tem uma série de benefícios e por esses benefícios e por ser novidade, a gente paga o custo por isso, né? Eu tive numa fábrica recentemente em que o proprietário me mostrou umas linhas novas lá que imita madeira, né? Ele já vem com acabamento imitando madeira, que é muito bonito, e se a gente não tiver bem o conhecimento, talvez a gente até confunda com a madeira. O alumínio hoje ele só perde para o aço. O alumínio é o segundo mineral mais utilizado no mundo. Ele perde por aço em relação a quê? Em relação à quantidade de produtos? Ele é o segundo minério mais utilizado no mundo. Entendeu? Perdendo só para o aço. E o alumínio é bom que ele é 100% reciclável. Então não perde. Alumínio é uma coisa que você não perde nada. Sim. E um outro benefício que me veio à mente agora também é quando se a gente estiver fazendo uma obra bastante grande, talvez só a substituição desse material de aço para alumínio, talvez a gente consiga até reduzir na fundação, porque você vai diminuir o peso da obra, né? E aqui, só voltando, né? Estou com as medidas aqui. Isso aqui, para quem não sabe, é um perfil. A esquadria de alumínio, ele é perfilado. Ou seja, é uma série de peças que elas vêm em perfil. Esses perfis são encaixados que formam a esquadria. Esquadria sendo bem... a esquadria é uma janela. Só para sendo mais... para explicar mais fácil. Uma janela.
mas pode ser utilizado em portas, pode ser utilizado em maxiar, pode ser utilizado em uma série de coisas. E todos eles são perfis. Esses perfis, eles são vem com pintura eletrostática, que é uma pintura que ela só é feita na fábrica, não dá para fazer no local, por isso a cor precisa ser escolhida com antecedência. E esses perfis, ele tem uma série de espessura. E essa espessura é conhecido como linho. Nesse caso aqui, ó, é a linha 25 milímetros, que é a linha suprema. Ele tem uma determinada espessura. Ou seja, se eu for comprar um tipo de esquadria, se ela for, dependendo do que eu for precisar, eu vou precisar de uma linha suprema ou uma linha gold, que ela é muito maior, muito mais espessa, obviamente mais caro, porém melhor também de acabamento, melhor de instalação, tem uma série de benefícios em relação a isso. Falei certo? Não, falou. A linha Suprema, hoje ela é uma das linhas mais vendidas, entendeu? A Gold, ela também é bem utilizada, porém um pouco menos. Por quê? Você precisa dela mais quando é coisa muito pesada. Entendeu? Você vai fazer uma porta normal, você pode fazer com a linha Suprema tranquilo. Você vai fazer uma porta com 3 metros, a Gold. Entendeu? Entendi. Tá. E só para que as pessoas entendam um pouquinho melhor do que a gente está falando de esquadrias. As esquadrias é o mesmo que uma janela, só que não é uma janela que eu chego numa loja e compro. Essas janelas que eu compro em loja, janelas, portas, ela tem os tipos de fábrica que tem uma qualidade um pouco melhor, um pouquinho pior, mas é uma linha comercial que ela não se compara com isso daqui, que é a esquadria, que é fabricado que tem muitos locais fabricando para venda, que é sob medida, é um material mais resistente, um material de melhor qualidade, um material diferenciado. A gente não pode comparar esse material com um material que é vendido no depósito. Né? Então, quando você chega lá numa loja, vou chegar numa loja, vou pedir uma esquadria Gold, Suprema, linha Premium, não vai encontrar. O que tem lá é linha comercial, que é possivelmente mais barato por ser comercial, mas se precisar de qualidade, precisar de melhor produto, precisa adquirir um alumínio ou uma esquadria em locais que fabricam. É isso. Correto. É isso mesmo. Falou tudo. Falamos um pouquinho. É porque, assim, às vezes a gente até toma a frente de falar, né? Porque a gente vive isso daí no dia a dia, né? E algumas vezes o pessoal me pergunta, mas o que é isso? Qual a diferença? E nem sempre a gente tem a oportunidade de explicar para as pessoas como que funciona, que tipo que é um, que tipo que é outro. Uhum. E esse canal trazendo profissionais como você aqui, que a gente consegue mostrar isso e tirar algumas dúvidas das pessoas, né? Então, a esquadria, assim, quando é a casa inteira, a gente pede um prazo de 30 até 45 dias para estar providenciando todo o material, entendeu? Porque dá trabalho. Não é igual um blindex, assim, que vem pronto as peças, você vai lá e monta. A esquadria você tem que montar ela, então dá bastante trabalho. Entendeu? Tem que ter um prazo. A linha de esquadria, como também o blindex, como tudo material sob medida, no caso do blindex, né, de uma janela em blindex, a gente precisa deixar algumas coisas anteriormente, para que você chegue lá e faça o seu serviço, que é fazer as medidas, fazer encomenda, tem um prazo. Sim. Para exemplificar como que funciona. Quando um profissional vidraceiro... É vidraceiro a palavra? Profissional. Olha, cara, hoje viu, vidraceiro... O vidraceiro hoje faz tudo, sabe? Tá. O vidraceiro faz um pouco de tudo hoje. Tá, porque como... Mas é serralheiro, tá? Serralheiro de esquadria. Serralheiro. Serralheiro. Vidraceiro, serralheiro. Quando chegar o profissional serralheiro precisar fazer... supondo que você tem uma janela, um vão que você queira fechar. E fala assim, eu quero fechar de blindex. A primeira etapa é
chamar um pedreiro, alguém que vai fazer esse requadramento. Sim. Esse requadramento é deixar no nível, deixar no prumo, deixar na medida correta, para que o profissional serralheiro chegue e faça as medidas e depois faça a encomenda desse vidro e depois faça a instalação. Isso é o mais comum para vidro temperado, vidro blindex. E quando a gente estiver falando de esquadria, o processo muda um pouquinho, normalmente. Quer falar sobre isso? Só para esclarecer. Vidraceiro coloca vidro blindex. E aí serralheiro faz a parte da esquadria. Serralheiro coloca esquadria. Entendeu? Então... E nada impede que quando um profissional for treinado e tiver o equipamento, ele pode fazer as duas coisas. As duas coisas, exatamente. Mas, no geral, vidraceiro, vidro comum e vidro blindex e serralheiro... E laminado, né? E o serralheiro faz a parte da esquadria. Tá. Toda a esquadria, entendeu? Que nem você falou, essa esquadria aí não é igual aquela que você pega em depósito. Essa daí é feita na hora, tudo sob medida. Hoje em dia a gente tem um programa que você coloca a medida do vão, ele está todos os cortes do alumínio, dá a medida do vidro já para você. Ah, que legal. Entendeu? E essa ferramenta... Ajuda. Ela não é acessível a todo mundo. Ela é especial para o profissional serralheiro. Serralheiro, entendeu? Exatamente. Você tem que nem eu que fiz o curso, então eu tive um desconto. Entendeu? Mas é um programa caro, assim, digamos assim. Não é barato, não. É tudo... E depois tem que pagar todo mês ainda, entendeu? São tecnologias que auxiliam no desenvolvimento do trabalho. Ajuda, porém, ajuda tem custo. Tem custo. Ajuda por quê? Tempo. A gente hoje não tem muito tempo. Você pode ver que você começa no seu serviço 7 horas, que você vê já é meio-dia, de repente já dá 5 horas da tarde. Então, você ficar ali no lápis, na calculadora, fazendo conta, não dá mais, cara. Você tendo um programa que te ajuda, entendeu? É muito bom. Legal. E quando a gente estiver falando da instalação disso aqui, ele é o mesmo processo da instalação do vidro temperado, laminado, ou não? Isso aí a gente já leva praticamente 90% pronto. Tá. Entendeu? Ele pode ser instalado, como você disse, ele pode levar pronto, mas algumas vezes tem só para complementar, eu não sou profissional disso, mas eu posso falar com propriedade porque eu vivo isso daí no dia a dia, então eu posso complementar. A esquadria de alumínio, ela pode ser instalado diretamente numa janela, num vão requadrado, ela pode ser instalada também com contramarco. O que é o contramarco? O contramarco é um perfil de alumínio. Isso. Se eu errar, você me corrige, por favor. É um perfil de alumínio que é instalado normalmente, o profissional pedreiro, quem faz essa instalação, instala esse perfil de alumínio no vão e depois que fez essa instalação, passa para o outro processo que é de reboco, requadramento e às vezes até uma pré-pintura. Depois da pré-pintura, que é feito a instalação dessa esquadria. Exatamente. Pode continuar. Por isso que eu falei para você que a gente pede um prazo de 30 até 45 dias. Por conta disso, a gente vai lá na obra, leva todos os contramarcos, entendeu? Aí conversa com o pedreiro, auxilia ele certinho, olha, esse aqui e tal. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai para a segunda etapa. A segunda etapa é o quê? Começar a montar as esquadrias. Que eu já tenho o contramarco, ali eu já tenho a medida. Sim, sim. Entendeu? Igual eu falei para você, aí o que eu faço? Eu ponho no programa lá a medida e começo a montar as peças. Por isso que eu falo para você que 90% vai pronto já. Porque eu levo tudo prontinho, o contramarco já está lá. É chegar e encaixar. É chegar e fazer a instalação. Entendeu? Então, em relação ao blindex, na obra, sim, ele é mais rápido do que o blindex. Entendeu? Quando eu estou na obra. Entendi. Aí ele acaba sendo mais fácil. Mas depois de tudo... existe todo Ele vai bem mastigado, bem mastigado. Existe todo um processo, uma preparação. Isso, exatamente. Entendeu? Muito interessante. Interessante mesmo. Bom, Durante, tem mais algo que você gostaria de falar em relação a isso daí? Em relação a vidros, blindex, alguma coisa para acrescentar? Cara, acho que você perguntou bastante coisa, viu? Então tá jóia. Então eu já vou... Tivemos alguma pergunta? Encerrando. Eu não tenho. Tem alguma pergunta ainda? Não. Bom, acho que a gente falou bastante sobre isso, né? Que é algo bastante importante na área da construção civil, que deve ajudar as pessoas que
tem interesse nisso, né? Eu já, a princípio, deixo o microfone aberto para você, para que você passe seu contato, para que você dê suas considerações finais, e é isso. Pode... Tá bom. Queria parabenizar a todos aí que estão assistindo a gente. Muito obrigado. E queria agradecer também ao Romildo aqui pelo convite, tá? E se alguém precisar dos meus serviços, pode me contratar. Minha vidraçaria fica no Florianópolis, vidraçaria Fênix. O pessoal fala vidraçaria Durante ainda, mas é Fênix, tá? Mas é a mesma coisa, então tá tudo certo. Meu telefone é 19 974 13 48 33. Quem quiser um orçamento, é sem compromisso, pode me chamar. Tá bom, galera? Fala mais pausado e só para ficar um pouquinho mais claro, Florianópolis é um bairro daqui da cidade de Jaguariúna, para que possivelmente alguém esteja assistindo de um local mais distante. Florianópolis, bairro daqui de Jaguariúna. Bairro daqui de Jaguariúna, exatamente. E o seu contato mais pausadamente. Eu falei muito rápido, né? Falou rápido que eu nem anotei. É 19 974 13 48 33. Isso? Isso, melhorou? Aí sim. A gente fica meio nervoso assim, né? Porque faz parte. Não, mas só procurar na internet, procurar lá no Florianópolis, aqui em Jaguariúna, vidraçaria Fênix. Mas o papo foi bom, Eu já agradeço você por ter aceitado o meu convite e ajudar as pessoas a deixar a construção mais esclarecedora. Sim, muito com obrigado certeza. mesmo pela sua presença. Agradeço também as pessoas que sempre me apoiam, a Adriane, que está aqui comigo na parte técnica, muito obrigado. E obrigado a você que está assistindo. Caso tenha alguma dúvida em relação a isso ou algum outro item, nos ajude a lhes ajudar, deixando comentário, deixando a curtida básica, e para que a gente sempre traga conteúdos novos, conteúdos que sejam relevantes, conteúdos que agreguem no que vocês gostariam de saber. Um abraço a todos, até o próximo podcast Papo de Obra, toda terça-feira, 19h30, no Facebook e depois em cortes no YouTube. Até mais.